Olá, sou João Paulo e aqui na Igreja Batista da Graça em Dourados estamos estudando o livro de Tito. Estamos bem no comecinho, ainda não terminamos o primeiro capítulo. E eu vou passar para os irmãos, para aqueles que não puderam assistir na igreja, as mensagens. E na meditação dessa manhã, nós vamos começar com os 4 primeiros versículos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança de vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus possa abençoar esse estudo da palavra dele nessa manhã. E hoje nós vamos nos concentrar apenas na primeira parte, as primeiras 4 palavras. Paulo, servo de Deus. Interessante que Paulo tenha se autodeclarado, se auto-introduzido como servo de Deus. Parece um pouco arrogante à primeira vista, mas na verdade é um termo comum nas Escrituras para se referir a pessoas que se dedicam a Deus, que são devotos de Deus. E não é incomum que pessoas se auto-refiram como servos de Deus. No Antigo Testamento nós vemos que Moisés, ele foi chamado de servo de Deus, Josué, o próprio Davi foi chamado, Isaías, Jeremias, nós temos no Novo Testamento, Maria se auto-intitula serva do Senhor, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E essa palavra servir, de fato, biblicamente falando, ela tem a ver com uma dedicação exclusiva. E quero que você entenda assim: na sua vida existe um trono. É um trono estranho. É um único trono e ele é muito, muito grande. Na verdade, ele é maior que o universo, esse trono. Ele cabe Deus. E Deus entra bem apertado nesse trono, bem apertado. De fato, não cabe 1 milímetro de mais nada quando Deus ele está nesse trono. Mas quando eu coloco qualquer outra coisa no trono, eu não consigo ter aquela coisa e mais Deus naquele lugar. Esse trono ele é tão grande e tão imenso porque Deus é imenso, porque Deus fez esse trono, porque nós fomos criados dessa forma, de modo que se colocarmos qualquer outra coisa nesse trono, podemos ter uma certeza, Deus não está lá. Ou Deus está no trono, ou ele não está lá. Às vezes esse trono é referido como coração, às vezes é referido como primeiro lugar, aquilo que você busca primeiro. E dentro dessa ideia de trono, do trono de Deus, é que a ideia é que ele é um trono muito grande. Então, quando eu tiro Deus de lá, cabe tudo, e mais um pouco. Então, não é que eu substituo Deus por uma outra coisa, mas eu geralmente substituo Deus por várias coisas. Eu tento entupir esse trono com várias coisas, mas para tentar preencher o trono, mas o máximo que eu consigo fazer é uma grande bagunça.
O trono não foi feito para essas coisas, ele tem um tamanho certo, ele é o tamanho exato de Deus. Então, se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, se você não servi-lo e tê-lo como a sua única fonte de satisfação última, nada mais vai poder preencher isso, mas você vai tentar. Essa é a má notícia, você vai ficar tentando e, biblicamente falando, pessoas tentam encher isso de várias formas, encher esse trono. Cristo falou sobre isso. Nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre isso da seguinte forma: você não pode servir a dois senhores, ou você vai aborrecer um e amar outro, ou amar um e aborrecer o outro. Você não tem como servir a Deus, e ele cita especificamente as riquezas, né? E de fato, quando você vê no Antigo Testamento uma grande competição que havia pelo coração das pessoas, era a questão da idolatria. Tanto é que Deus faz questão de logo no primeiro, no segundo mandamento, especificar isso, né? Em Êxodo 20. Ele vai dizer: não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra, nem embaixo da terra. Não se prostrará diante delas, nem servirá a elas. E nesse caso, nesse contexto, Deus faz um paralelo entre ele e os outros deuses, e pede para que os seus servos não sirvam a outros deuses. Se você serve a Deus, você serve somente a Deus. Mas de fato existe uma tentativa, principalmente nessa questão da idolatria, de você criar o seu panteísmo, ter vários deuses e Deus estar lá no meio. E o povo de Israel fez isso rapidinho quando criaram aquele bezerro de ouro. Moisés mal tinha acabado de descer do monte, já estava pronto o bezerro de ouro, eles estavam prestando culto ao bezerro de ouro. E o que o povo de Israel estava dizendo é: são estes os deuses que te tiraram do Egito. Havia um bezerro de ouro. Então eles estavam se referindo ao bezerro e a Deus. E Deus faz questão de que o bezerro fosse destruído, fosse diluído o ouro naquela água, o povo tomasse daquela água. E Deus se enfurece grandemente contra aqueles idólatras. Deus não cede 1 milímetro do seu trono para ninguém, para imagem de esculturas muito menos. Ele não divide a sua glória. Na verdade, quando você se converte a Deus, você se converte a Deus para servi-lo. E Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, que harmonia há entre Deus e os ídolos, entre o santuário de Deus e os ídolos. Não tem qualquer coisa, qualquer motivo para Deus aceitar a adoração de alguém que mistura a glória dele com outros. Ele não quer repartir a glória dele com outros. É como uma pessoa que pintou um quadro muito bonito e então alguém chega depois que pintou o quadro na galeria de artes, aquele quadro belíssimo, e alguém olha o quadro que nós pintamos, ou atribui aquele quadro a Deus e mais alguém. Se fosse você ficaria indignado, mas não é diferente com Deus. Então, Deus não reparte a sua glória. Os Tessalonicenses foram elogiados porque eles abandonaram, final de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1,
Eles abandonaram os ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Então a conversão a Deus, basicamente, é você largar aquilo que você estava adorando e agora adorar somente a Deus. Mas talvez o seu problema não seja idolatria. Existem outros elementos que acabam tomando conta da nossa vida. E para saber isso não é muito difícil, tá bom? Você mesmo pode fazer um autodiagnóstico aí para entender essa questão. Qualquer coisa que tira a sua paz, que não seja a ira de Deus, qualquer coisa que te dá plena satisfação, que te dá satisfação, que não o sorriso de Deus, isso pode ser considerado algo que você serve. Eu digo pode ser por quê? Porque às vezes você se alegra com coisas e se entristece com coisas e não necessariamente você pauta a sua vida naquilo. Aquilo não está te tirando o sono, não está acabando com a sua vida. Você está depositando diante de Deus aquela ansiedade. Então é natural do ser humano que ele tenha ansiedades, é natural que ele tenha temores, é natural que ele tenha sonhos, mas quando isso toma uma proporção doentia, isso pode ser caracterizado diante de Deus como idolatria, e Deus vai ficar com ciúmes daquela questão. Então, como eu sei que aquilo está tirando meu sono, Cristo falou lá no Sermão do Monte, por exemplo, sobre a questão de você se preocupar com o dia de amanhã, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. E ele diz que os gentios procuram essas coisas. Então ali tem um contraste grande entre a busca de um gentio e a busca de um servo de Deus. O servo de Deus trabalha, estuda, ele se esforça, ele dá o seu melhor, mas o seu coração está firmado no Senhor. Ele olha para o Senhor como a fonte de todo bem. Ele olha para o Senhor e diz: outro bem não possuo. Então, quando você se converte para servir a Deus, para ser um servo de Deus, você está abandonando todas essas outras coisas. E Deus está sendo colocado como primeiro no seu coração. E, na verdade, como único no seu coração, no seu trono. Todos nós somos chamados para sermos servos de Deus. Paulo fala, Paulo, servo de Deus, mas esse chamado se estende a todos nós. Todos aqueles que vão se converter a Deus vão ser servos de Deus, né? O salmista no Salmo 100 vai dizer: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. É um convite, é um imperativo para servirmos a Deus com alegria, para servirmos a Deus. Quando Cristo fala, vocês não podem servir a dois senhores, ali está um convite para que sirvamos o Senhor correto, não as riquezas, não a Mamon, não os falsos ídolos, mas a Deus. E é possível que você chegue num ponto da sua vida e diga: a partir de agora eu vou servir a Deus. Josué, o famoso texto, de Josué, chega num ponto da vida dele em que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma resolução firme, essa é uma decisão que a pessoa faz. Eu quero servir ao Senhor de agora em diante. Eu servi aos ídolos, eu servi a mim mesmo, eu servi a meus prazeres, meus bens, eu servi a minha própria honra, minha reputação, meu nome.
Mas tudo isso eu coloco como esterco, como Paulo diz, para conhecer a Cristo, para servir a Deus. Eu falo isso porque é possível você achar que está servindo a Deus, embora você não coloque Deus de seu devido lugar, no trono da sua vida, e tenha um monte de outras coisas lá, e Deus está perto ali, então você acha que é possível, talvez, servir a Deus e outras coisas, e Deus vai acabar entendendo isso. Mas, biblicamente falando, não é possível. Biblicamente falando, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Cristo falou, quem comigo não ajunta, espalha. Mas, às vezes, é possível que você ache que você serve a Deus, mas você está se auto-enganando. Como você vai saber disso? Quando você coloca outras coisas em primeiro lugar. Quando você coloca o pecado antes de Deus. De alguma forma você nutre o pecado secreto, né? O grande problema do pecado secreto é que a sua audiência, a sua única audiência é Deus, o diabo e os anjos, né? Mas talvez você nutra um pecado secreto no seu coração, que somente Deus sabe, nem o diabo e nem os anjos sabem. Então sua única audiência naquele momento é Deus. E talvez no juízo daquele grande dia, daquele terrível dia, você esteja entre aqueles que vão ouvir, que vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tanta coisa. E Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então o que Paulo traz aqui nesse comecinho de Tito é uma questão bem solene, bem séria. Ele diz, Paulo, servo de Deus. E é assim que ele se identifica. Pelo que Paulo passa, pelo que ele fala, pela sua certeza, nós podemos ver que ele era um servo de Deus, né, pelos seus frutos. E, embora seja possível que você esteja se enganando, também é possível que você tenha essa certeza que você não está se enganando. E que você é realmente um servo de Deus. E você pode se identificar dessa forma. Na verdade, os cristãos, como um todo, os verdadeiros cristãos, a vida deles consiste em uma vida de serviço a Deus, uma vida de sacrifício a Deus, uma vida de entrega a Deus. Deus ocupa esse trono na vida deles. É para isso que nós fomos chamados. Paulo aqui ele faz essa autoidentificação e eu creio que nós também deveríamos fazer uma autoidentificação dessa forma. Certa vez o Abu Janra, que fazia um programa chamado Provocações, eu acompanhava na minha juventude esse programa, embora fosse um programa que disseminasse o ateísmo, tirasse sarro da religião, de alguma forma as discussões, entre aspas, inteligentes do programa e filosóficas me chamavam a atenção, me captavam a atenção. E passava num horário que eu conseguia assistir. E uma das perguntas que o Abu Janra sempre fazia para os seus convidados era: quem é você? E o convidado começava a dizer o que ele fazia, a profissão dele, e aí o Abu Janra logo já consertava e dizia: não estou perguntando o que você faz, não estou perguntando qual a sua profissão, estou perguntando quem é você. O convidado geralmente ia para vários lugares tentando fugir da pergunta, porque era uma pergunta difícil. E por um bom tempo eu fiquei me perguntando: quem sou eu
E se o Abu Janra me perguntasse quem é você, qual seria a minha resposta? Eu creio que essa resposta aqui ela é bem sólida. Se perguntasse para mim, João Paulo, quem é você? Eu diria, João Paulo, sou servo de Deus. Eu não estou perguntando o que você faz. E minha resposta seria, isso não é o que eu faço, isso é o que eu sou. Eu sou um servo. Eu sou servo de Deus. Deus ocupa o trono da minha vida e é a única coisa, solenemente falando, que ocupa esse lugar. Você também pode responder dessa forma. Você também deveria poder responder dessa forma. Não existem outros ídolos de pau, de madeira, de cimento. Não existem pecados. Não existem pessoas na frente de Deus, no lugar desse trono. Talvez seja sutil essa questão, né, de pessoas ocupando o lugar de Deus. Lá em João nós vemos que muitos creram até em Cristo, mas não o confessaram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ao longo das Escrituras somos exortados de vários lugares acerca do perigo do temor do homem. Como o temor do homem é uma armadilha, como ele acaba conosco, como ele nos faz fazer coisas estranhas, né? O desejo de ser aprovado pelos homens. Cristo, ele repreende solenemente ou severamente isso, dizendo para nós não fazermos nossas boas ações para que sejamos vistos pelos homens, glorificados pelos homens, mas glorificados por nosso Pai Celeste. Então, quão sutil é a tentação de colocarmos os homens em primeiro lugar. E quando falamos de colocar os homens, na verdade não é os homens, né? Somos nós mesmos. O desejo de ser louvado pelos homens, de que os homens olhem para nós e vejam que grande homem é esse, que grande mulher é essa. Mas mesmo isso deve estar diante de Deus. No final da vida de Paulo, ele está sozinho, praticamente sozinho lá em Roma, ninguém foi vê-lo na sua audiência, e ele fala das pessoas que o abandonaram. E você vê ali um homem solitário, que fez tanto durante a vida dele, mas aquilo não o abala. Ele fala, porque Deus me assistiu, Deus me fortaleceu. E se você não valoriza o bom olhar dos homens, a sua medida, a sua balança de sucesso vai ser o olhar de Deus. E o seu maior prazer vai ser olhar para o rosto de Deus e ver aquele olhar de satisfação. Na verdade, você vai olhar para o juízo, olhar para o final da sua vida e ansiar por aquele dia em que Deus vai dizer para você, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós somos chamados para sermos servos. E nesse comecinho da epístola de Paulo a Tito, ele se auto-identifica como servo. Ele vai continuar dizendo ainda apóstolo de Jesus Cristo, mas isso nós não somos. Isso nós não podemos ser, a gente vai ver na próxima vez que nós não podemos ser isso. Mas podemos e devemos ser servos de Deus. Quem é você? Você pode dizer o seu nome e falar servo de Deus?
Que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã. Senhor Deus, nós te louvamos, porque podemos ser servos seus, que podemos servir ao Senhor com alegria, porque esse trono que o Senhor erigiu em nossas vidas só pode ser preenchido pelo Senhor. E nos ajuda nesse dia, ajuda cada um que está ouvindo nesse dia. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nos ajude a buscarmos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. E como o Senhor prometeu, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê o pão desse dia, nós te rogamos. Porque somos Teus servos, queremos em tudo agradá-lo. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra, através desses estudos. Se você estiver em Dourados, quiser fazer uma visita, puder fazer uma visita para a nossa igreja, somos a Igreja Batista da Graça e temos nossas reuniões aos domingos às 6 horas da tarde.